Olá! O que mais é possível e como pode melhorar ainda mais tudo isso? Gente, hoje a gente vai falar um pouco sobre viver intensamente algumas fases da nossa vida, sabe? Muitas vezes a gente não sabe o que fazer diferente. A gente não sabe como começar algo diferente. Deixa eu te perguntar uma coisa, sabe? Muitas vezes a gente viveu, né, muito tempo cuidando de família, estudando, marido, casa. E chega uma hora em que os filhos começam a se desprender. E como você começa a se sentir? Às vezes a gente se sente perdida nesse espaço de e agora? Como se a gente não soubesse mais viver a nossa vida sem aquilo que a gente foi incluindo ao longo da nossa vida, né? Que são os nossos filhos, muitas vezes companheiros, relacionamentos, às vezes até amizades. O quanto muitas pessoas sofrem, né? Quando perdem uma amizade. Ao invés de simplesmente olhar para tudo isso, ser grato por isso e observar o que vem depois. Então, o que mais é possível, seja bem-vindo hoje nessa live, que nós vamos falar sobre algumas ferramentas para trazer mais facilidade, principalmente para mulheres que já passaram dos 40. Então, quantas de vocês sentem que tem um prazo de validade? É como se agora em diante a gente fosse rotulada de uma certa forma. E se não precisasse ser assim? E se você pudesse escolher algo diferente a partir de agora? Escolher aquilo que faz sentido para você. Olá, Mariane, tudo bem? Patrícia, Carlos. O que mais é possível? Então, quantas de vocês muitas vezes escutam essa projeção e essa expectativa da sociedade? Vamos ver o que ela vai fazer agora. Quero só ver. Agora, depois de tal idade, tal, o metabolismo diminui. Agora, depois dessa idade, tal e tal coisa começa a mudar. E você acredita e compra esses pontos de vista, sabe? Como seria você ter ferramentas para se liberar de todos esses padrões e pontos de vista que essas pessoas têm sobre você? E nem sempre é só sobre você, muitas vezes é sobre a idade, sabe? Então, o que mais é possível? O que mais é possível fazer a partir de agora? Então, quando você começa a comprar dessa realidade, né? Esse espaço. Oi, Aline, o que mais é possível? Esse espaço de envelhecer o corpo. E você não. Talvez você vai me dizer assim, Tati, mas eu não tenho esse ponto de vista. Tati, eu não percebo esse ponto de vista em mim. Olha para o teu corpo no espelho. Se ele tá começando a cair, entende? Ficar flácido, é porque a gente comprou esse ponto de vista. Mesmo que não seja algo que você pense repetidamente, mas você está entranhada nesse ponto de vista. Então, em todos os lugares em que você está entranhada nesses pontos de vista da sociedade sobre envelhecer, vamos destruir e descriar tudo isso agora, por favor? Sim? Que mais é possível? Que mais é possível? Então, quais foram os pontos de vista ou que você criou ou escutou, sabe? Sobre mulheres depois de ter filhos, depois de casadas, depois de trabalhar. Será que você também é mais uma só esperando a aposentadoria? Gente, credo, tem muita coisa para viver no meio. E eu nem sei se nessa realidade aqui eu me aposento. Que mais é possível? Que doido isso, né? Então, quais definições você tem sobre idade, sobre envelhecer ou sobre rejuvenescer que te impedem de acessar algo diferente com você, com o seu corpo? O que mais é possível? Então, quando você identifica algo
no seu mundo e fala, bah, eu me julgo. Eu julgo as rugas, eu julgo o corpo, eu julgo as gorduras, eu julgo mais a celulite, eu julgo mais a flacidez, sabe? Eu julgo muito o meu corpo que não tá legal. Um corpo, quando ele é julgado, ele sempre vai intensificar cada vez mais aquilo. E a tua realidade também. Então eu sei que por muito tempo, talvez você ficou desconectada do seu corpo, de uma realidade diferente para você, do que você gostaria de viver, estar vivenciando na sua vida, sabe? Mas como seria você olhar para você de uma forma diferente? E se esse olhar diferente para você mudaria tudo? Domingo, dia 8, teremos uma classe de barras de axis grandiosíssima para mulheres. Se você tá escolhendo realmente criar mais na sua vida, aprender a acessar mais você, receber mais de você, principalmente a generosidade que você é, com você e com os outros, vem comigo nessa classe que ela vai ser grandiosa. Outro movimento que é muito interessante a gente perceber é sobre esse servir o outro, sabe? Servir os filhos, servir a família. Parece que aquilo é o tempo inteiro, aquilo te consome. E quando você quer fazer algo seu, parece que não funciona. Parece que não tem tempo, você está cansada, sobrecarregada e não percebe que muitas vezes são só os teus pensamentos que poderiam estar diferentes para trazer mais facilidade na sua vida, mais alegria, mais diversão. Que energia, espaço, consciência, escolha você e seu corpo podem ser para atualizar a realidade que você realmente escolhe viver. Sabe esse piloto automático que eles criam pra gente, que a gente vai envelhecendo ao longo da vida? Eu defini concluir. E eu escolho todos os dias rejuvenescer. E eu falo isso pra mim todos os dias. Eu escolho rejuvenescer. Eu escolho ser a fonte da juventude. Você já viu aquelas fontes de juventude que tem nos filmes? Eu escolho ser. Escolha ser a fonte da juventude. A fonte da juventude com maturidade. Ai, que chique, gente. Isso é muito chique. Ai, que delícia. Ai, gente. Como seria você se permitir realmente... Oi, André. Tudo bem? O que mais é possível? João. Então, como seria você realmente sair da função apenas de servir, de agradador, sabe? E desse piloto automático e ser o auto, sabe? O auto-agradador, o auto-servidor. Quantas de nós, muitas vezes, quando é pra gente, a gente quer descansar, porque a gente tá cansado de fazer pra todo mundo. Só que pra gente, a gente não pega esse tempo, sabe? Que louco isso! O que mais é possível? Como pode melhorar ainda mais tudo isso? Então olha para tudo que você compilou, para tudo que você definiu, decidiu na tua vida, que verdadeiramente não tá funcionando. Eu tava esse final de semana olhando assim para algumas coisas que eu escolhi que hoje já não funcionam mais. E eu escolho fazer diferente. E a gente vai tendo consciências a cada batida do coração, você pode escolher diferente. A cada respiração. Mas acho que a cada batida do coração você pode mudar isso mais rápido. Então, que energia, espaço, consciência e escolha você e seu corpo podem ser, sabe? Para atualizar mais facilidade, alegria e glória na sua vida. Porque eu escolho realmente mais facilidade, alegria e glória. Você escolhe uma vida uhul, sabe? A vida que você acorda de manhã e diz assim, uhul! É tipo que nem surfar uma onda, sabe? Só vai.
Porque você sabe o que você escolheu e você sabe que aquilo que você escolheu vai criar para tua vida mais coisas boas. Quantas de nós já acordamos de manhã? Interessantes, né? Como seria você escolher ser feliz, sabe? Escolher a alegria e permanecer lá. Como seria? Você já imaginou? Ai, Tati, isso não é certo, ou não tem como, sabe? Eu já ouvi muito isso. Muito. Verdade que você definiu e concluiu que é mais fácil ser triste do que feliz? Verdade que você escolhe mais problema do que alegrias? Ai, gente, eu não. Eu escolho facilidade, alegria e glória. E não quer dizer que eu não tenho que fazer coisas que eu não gosto para chegar onde eu escolho. Se aquilo lá vai ser algo de contribuição para minha vida, eu continuo escolhendo aquilo. Não é só o gostosinho. E normalmente a cereja do bolo tá naquilo que tu não quer fazer, naquele movimento que tu não quer fazer. Não gosto de academia, não gosto de caminhar, não gosto de atividade física. Ah, não gosto de comer fruta. Ah, eu não gosto de me maquiar. Ah, eu não gosto de, sei lá, me pentear. Não gosto de secar meu cabelo, não gosto de me arrumar. Não gosto. Verdade isso. A quem pertence isso? De quem você comprou esse ponto de vista? Eu atendo muitas mulheres. E o empoderamento que vem nelas, para elas começarem a se olhar e a se gostar, é muito grandioso. Como seria você passar um dia inteiro comigo numa classe de barras de axis para acessar mais dessa tua potência, desse teu poder feminino de mulher? E quando eu falo sobre mulher, eu não tô falando sobre uma menina mimada que chora e reclama de tudo. Eu tô falando de uma mulher madura, que olha para a vida com os olhos abertos. Você consegue perceber isso? Você olha para sua vida com os olhos abertos ou tipo, depois eu faço, amanhã eu faço. E você tá de olho fechado, gente. Que louco. Quantas de vocês realmente escolhem mais para a vida de vocês? Mais movimentos, mais alegrias. Sabe? O que mais é possível que você ainda não considerou? E sabe, eu percebo muitas mulheres, e não é julgamento, isso é consciência, é perceber. Não tô julgando elas, porque cada um escolhe o que escolhe, porque escolhe o que escolhe. E pode escolher diferente em algum momento da vida. Eu escolhi, graças a Deus. Porque senão, eu ia... Gente, eu vou achar uma foto minha antiga de quando eu ganhei o meu primeiro filho. Era como se eu tivesse que cortar o cabelo curto. É uma coisa assim esquisita. E era tudo padrões de repetição. Tinha que cortar o cabelo curto, não podia mais usar decote, não podia usar mais roupa curta, não podia mais se arrumar, não podia mais não sei o quê. Sabe, é uma sensação de que quando a gente vai se arrumar, que tá errado. Vai usar um decote, tá errado. Vai usar uma bermuda curta, tá errado. Que lugar é esse, gente? E essa é a percepção da somatização do ponto de vista da sociedade. Porque é como se isso fosse normal, um processo comum, real, e quando eu te convido para algo diferente, é para sair desse comum e normal, que te mantém aprisionada numa vida morna. Ela não é nem fria e não é nem quente. Porque você não está escolhendo mais. E não está escolhendo o diferente que vai funcionar para tua vida. Então, você escolhe mais. Ai, sim, Tati, eu escolho mais.
eu escolho mais, eu fazendo diferente, eu só não tenho tempo pra olhar as tuas lives, Tati, eu não tenho tempo pra participar lá dos grupos, Tati. Não vai mudar. Só querer não muda nada. Se você não faz um movimento diferente todo dia, você vai achar que tá mudando e não tá mudando nada. Você tá que nem um cachorro correndo atrás do rabo. O que mais é possível? Então, o que mais é possível? Além do que você jamais considerou. Que energia, espaço, consciência e escolha você e seu corpo podem ser para mudar isso? Que escolha diferente você pode fazer hoje que vai mudar isso de verdade? E se eu te disser que o teu ponto de vista cria a tua realidade? Você sabia que você pode ter mais comunhão com o seu corpo do que você jamais imaginou? Quantas de nós, depois de ter filhos, vive como se não tivesse mais um corpo porque a gente não cuida mais dele? A gente usa ele como um saco, sabe? Aí bota uma capa por cima e sai caminhando com esse saco, sabe? Como seria você se você ser mais gentil com você? 1%, 10% mais gentil. Peça todos os dias, corpo, universo, me mostra qual é o caminho para ser 10% mais gentil com você hoje. Gente, tem um curso de facelift também, agora em março, que é um outro processo corporal de Access Conscious também, que traz esse rejuvenescimento natural, energético, sem agulhas, sabe? Quando você simplesmente pede pela energia no teu corpo e ela começa e teu corpo começa a girar as moléculas e mudar. Se você você estuda sobre física quântica, você com certeza sabe do que eu tô falando. Porque quando você começa a olhar para algo, aquilo muda. E você talvez aos 40, 35, 40, 45 anos, mulheres lindas e maravilhosas, já gostariam de ter uma estabilidade financeira, carreira, sabe? Daí você olha e diz assim, meu Deus, eu perdi muito tempo e agora não dá mais tempo. Deixa eu te contar um segredo. Não existe nada de errado. Não existe você não ter novas escolhas. Aos 35, aos 39, aos 44, aos 50, aos 60. Você pode escolher o que você escolhe a qualquer idade. Eu estou iniciando agora uma nova graduação. Eu tenho 2 já. Fora as pós que eu já fiz. Neurociência, neuropsicossomatização. Ai, que louco! E eu escolho algo totalmente diferente do que eu trabalho hoje, porque eu sei que isso vai criar na minha vida. E o que você vai criar na sua vida? Dinheiro, carreira e novas escolhas. Não existe idade para você abrir um negócio, para você começar um negócio, para você fechar um negócio e abrir outro. Ou para você fazer algo diferente no seu negócio. Não existe idade para isso. Basta a escolha. Basta a escolha de perceber que aquilo já não tá mais funcionando mais. Gente, eu tinha uma locadora de vídeos. Alguém aqui sabe o que é uma locadora de DVD? O que era uma locadora de DVD? Imagina se eu tivesse insistido nesse trem. Sabe, às vezes um negócio ele já tá pedindo pra fechar, porque já não dá mais. Gente, fechei. E continuei com a estética na época que eu tinha. E daí eu comecei a incluir as terapias. Trabalhei muito com estética manual, massagem, aparelhos. Isso foi em 2012, 13, 14. Trabalhei muito com estética, facial.
Até eu perceber que não é sobre a estética. Que não adianta eu mudar a estética se dentro eu não mudo. Se eu não mudo minha forma de pensar sobre mim e sobre as coisas. Então, de nada adianta você fazer botox se você não muda seus pensamentos. Não adianta. Vai voltar mais intensificada essa ruga. Porque o teu corpo, ele tá ali assim dizendo, cada ruga, cada celulite, cada desequilíbrio que tu acha que tá errado no teu corpo, é um recado do teu corpo. Falando sobre o teu ponto de vista sobre ele e sobre a vida. O que você escolhe criar a partir de agora? O que você escolhe criar a partir de agora? E se você pudesse mudar tudo isso, sabe? Tem processos corporais de Axis, que é comunhão com o corpo. É tão lindo, é tão gostoso. É como se a gente se apropriasse do próprio corpo de novo, sabe? Porque eu percebo muitas pessoas. Parece que moram do lado de fora. Ou só na cabeça. Como se só a mente e o pensamento existisse, sabe? Olá, Bruna. Consegue perceber? O que mais é possível? E se você pudesse, ao invés de concluir e definir que você tá velha, que já não tem mais idade pra isso, sabe? Esse negócio de não tem mais idade pra isso. Lindona! O que mais é possível, Bruna? Que não tem mais idade pra isso e pra aquilo. Verdade. Você não tem mais idade pra isso e pra aquilo. Ou é só um ponto de vista de que você comprou da sociedade que te impede de criar algo diferente na sua vida. E o diferente, eu sempre digo assim, o diferente não é muita coisa. O diferente é, você costuma fazer a conta de 1 mais 1 na calculadora, faz no papel. Costuma fazer no papel, faz na calculadora. É só um movimento. Ai, Tati, eu gostaria muito de começar a ler, mas eu não leio porque, ai, meu Deus, é muito ruim, muito difícil. Cara, começa lendo. Aqui, ó, um parágrafo. Esse livro aqui mudou a minha vida, gente. Esse livro aqui mudou a minha vida. Mudou a minha vida. Louise Hay. Mudou a minha vida. E aqui, nesse livro, eu já tinha um pouco de conhecimento também, quando eu li a segunda vez. Eu olhei pra isso e falei, eu quero fazer isso também. Eu quero atingir mais pessoas. Eu escolho isso. Eu não vou ficar com esse conhecimento só pra mim. E essa foi a maior virada de chave, porque a gente tem um chamado dentro da gente, sabe? A gente tem um chamado dentro da gente. Você ouve o chamado que tem dentro de você pra fazer o que precisa ser feito? O que mais é possível? E olha só, vamos falar agora ainda sobre relacionamento. A intensidade versus a necessidade. O quanto eu vejo mulheres correndo atrás de um relacionamento. E daí elas ficam arrumando uns relacionamentos esquisitos, que não vai funcionar pra ela. Porque ela vai achar o quê? Mais alguém desesperado que nem ela querendo um relacionamento? Ai, que louco. Eu achei um homem realmente disposto a mudar a nossa realidade conforme a gente vai percebendo. Então, isso é um criacionamento, não é mais um relacionamento. O que vai criar mais agora para o nosso relacionamento? O que mais é possível? Exatamente isso, Bruna. O que mais é possível dentro do relacionamento? O que a gente pode criar? Eu percebi, e meu marido fala muito pra mim, né? Eu só quero te ver feliz. Tu te importa em tal e tal coisa? Eu só quero te ver feliz. É a única coisa que ele me fala. Gente, eu acho isso tão fantástico. Eu só quero te ver feliz. Tu tá feliz se tu faz isso? Então continua. Gente, não tem preço que pague isso. E eu comecei a falar pra ele também. Antes eu elogiava ele muito dentro das coisas dele. E hoje eu olho pra ele e falo, se isso te faz feliz, continua. E se te faz mais feliz, então faz. Percebe que não é sobre mim, é sobre nós. É sobre eu deixar ele ser quem ele é, ele me deixar ser quem eu sou. O que mais é possível dentro do relacionamento?
Mas por muito tempo eu tentei mudar ele, ele tentou me mudar, tá? E é assim que a gente percebe as coisas. É assim que a gente começa a perceber o que vai funcionar e o que não vai funcionar no relacionamento. Exatamente. É a permissão. E muitas pessoas confundem, Bruna, a permissão, sabe com o quê? A permissão, a sua permissão, sabe? E é a permissão que você é pro outro ser quem ele é também. E a permissão que você é para não alterar o teu jeito de ser para caber no mundo de alguém. E pode ser amizade, relacionamento e qualquer coisa. É vulnerabilidade total. A vulnerabilidade no meu relacionamento eu percebi quando... sabe aquela... Tem uma brincadeira que tem muito na internet, que é assim... O homem fala assim no telefone: espera aí que eu vou lá ver com a minha esposa se eu quero. Caraca, que lugar é esse? É isso. É perceber, é principalmente a mulher ou o homem perceber que tá sendo, entre aspas, narcisista. Porque quando eu quero impor algo pra alguém, tu não pode isso, não pode aquilo, não pode aquele outro, tu tá querendo mandar naquela pessoa, tu já não tá mais no lugar nem esposo. Gente, eu trabalho com constelação familiar, então assim, o buraco é mais embaixo. Eu adoro trabalhar com constelação familiar também. Porque traz essa visão, traz esse ponto de vista do quanto você se acha certo, sabe? Em querer que o outro seja do jeito que você acha que ele deveria ser. E se não existe conversa entre o casal, vai ser sempre um casamento de comparação, competição. Eu vejo casais competindo, gente, isso é louco. E é a maioria. E eu falava, meu marido saía numa janta de amigos, assim, agora tem um Vale Night. Gente, isso é competição? Não falo mais. Que mais é possível? Que lugar você tá competindo aí com teu marido? Que louco. E isso é vulnerabilidade, é reconhecer e rir disso. E dizer, meu, como muda isso agora? É fantástico, é fenomenal. Tem muita coisa que a gente faz, um padrão repetido já há muitos anos, há muito tempo, às vezes como mãe, às vezes como esposa, às vezes como empresária, e você percebe isso, você quer mudar isso, mas você não consegue mudar isso. Quando você ri disso, aquilo muda. Porque toda vez que aquilo, porque isso vai trazer diversão pra ti, e toda vez que aquilo vai aparecer pra ti, tu vai rir daquilo. Olha eu aqui de novo, fazendo esse mesmo movimento. O que mais é possível? Como pode melhorar esse negócio? Gente, super convite pra vocês. Domingo, classe de barras de axis. Gente, o que são barras de axis, gente? Uma mente sobrecarregada, sabe? Sabe quando a mente tá assim, ó, cheia, e ela tá cheia, e você se sente cheia. E fica assim, meu Deus, eu não aguento mais, eu gostaria de fugir dessa vida. Pois é. Faça barras de axis. Aí você fica assim, plena, feliz, com a mente solta, sabe? Com a mente cheia de espaço para criar coisas na sua vida. Então, o que mais é possível que você ainda não considerou? Além das barras, a gente tem na parte da manhã, gente, uma introdução à parte teórica, que é assim, ó, é estourar tudo. É estourar tudo. Sabe, é estourar todas as bolhas de limitação que a gente tem. Todos os pontos de vista. Trazer ferramenta e tacar ferramenta. O que é ferramenta? É como pode melhorar, o que mais é possível. É aquilo que tu usa pra mudar a energia. E daí tem o enunciado aclarador, que é que nem uma varinha mágica, sabe? Que a gente usa na nossa vida, no nosso dia a dia e tudo muda. Assim, faz assim.
algo horrível está acontecendo e você só faz o céu da claradora e aquilo faz assim, ó, muda a energia. Ou aquilo se resolve, ou aquilo se dissolve, é fantástico. E assim, eu sempre digo assim, um aluno meu, o André, disse assim um dia num curso de barras, ele disse assim, Tati, o que não tem solução, solucionado está. E eu falei, claro, é isso aí mesmo. Ai, que delícia, não tinha me dado conta disso. Então assim, isso também é vulnerabilidade, porque a gente aprende com os alunos. Gente, eu adoro classes grandiosas e sabe? Onde as pessoas realmente podem ser quem elas são. E se você pudesse ser quem você é? Você escolheria? Você escolheria algo diferente pra você? Você escolheria algo diferente do que você vive hoje? Ai, Tati, mas é muito difícil, Tati, eu tenho medo, Tati, não sei o quê. Deixa eu te contar, medo é um implante distrator. Te distrai pra tu não fazer o que é pra fazer. Implante distrator implantado em você por essa realidade. Quando eu falo realidade, eu tô falando sobre a vida que muitas pessoas escolhem, que é o menos, que é o pouco. Faz sentido pra você isso? Me diz aqui se tá fazendo sentido pra vocês, gente. Tô falando aqui, ó. Tô falando e pegando a energia do que tá vindo aqui, da energia de vocês. Então, vamos lá. Quando a nossa vida no relacionamento não tá, sabe, tá pesada, é porque aquilo não tá sendo verdadeiro pra ti. Você não tá podendo ser verdadeiro dentro do relacionamento. Você tá mais ali pela necessidade de algo do que pela contribuição que aquilo vai ser na tua vida. Ai, Mariane, obrigada. Achei que eu tava falando de coisa louca aqui. Ai, mas eu sou assim, eu sigo a energia, eu adoro falar de tudo que eu conheço, assim, né? Então, assim, hoje a gente tá falando realmente sobre esse espaço, né? De deixar de lado o medo de ficar sozinha também. Quantas de nós, né? Olha só, ontem eu tava pensando ainda, né, nisso. O quanto a gente é condicionada quando a gente é criança pra olhar os filmes da Disney, aonde a Cinderela estava adormecida e o príncipe encantado veio e qual era o final escrito lá? Viveram felizes para sempre. Aí eu cresci querendo ser feliz. O que eu escolhi? Família, casamento? Aí eu vou te perguntar, é verdade que é facilidade, alegria e glória? Percebe? Como a gente é induzido por essa realidade para seguir um trilho que não precisa ser assim? Sim, vai ficar gravada e eu já tô encerrando também, porque assim, ó, tem atendimentos aí na tarde. Beijo, Bruna! Que mais é possível? Gratidão por estar aqui, participar. Que mais é possível? Alguém tem alguma pergunta? Se alguém tiver uma pergunta pra mim sobre qualquer coisa. Beijo! Alguma pergunta? Gratidão, igualmente. Tudo na vida vem com facilidade, alegria e glória. A gente escolhe, né, Bruna? Facilidade, alegria e glória. O que mais é possível? E pra você também. O que mais é possível? Olha só. Amanhã vai ter também um workshop, gente, baratíssimo. Sabe por quanto? Tem até vergonha de falar. São 2 horas comigo. A gente limpando energia para você acessar o seu diferente, acessar mais possibilidades na sua vida. Destruir e descriar todos os pontos de vista que você tem que não são seus. Para você começar a perceber a vida de uma forma diferente. Tirar esses véus que a gente tem na frente dos olhos, sabe? Que impedem a gente de enxergar além. É amanhã, às 19h30. Se você tem interesse, me chama. O que mais é possível?
E o que mais é possível a partir de agora? O que mais é possível a partir de agora? Um beijão. O quanto você está disposto a ser diferente. Até mais!